No ar, TBC News, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você ligado na TBC News. Estamos chegando com mais um programa TBC News, edição da noite. E no programa de hoje, a gente vai fazer o que costuma fazer pelo menos uma vez por semana. Vamos tratar de uma questão de saúde. E no programa de hoje, a gente volta, na verdade, a falar sobre cirurgias de redução de estômago, sobre cirurgias de emagrecimento, consideradas assim de uma forma geral. No programa de hoje a gente recebe especialistas sobre o assunto para que informe melhor a sociedade, informe melhor você que tem interesse nesse tipo de cirurgia, para que fique bem informado, para que faça a sua melhor opção. Procure logo um médico caso você tenha interesse e se informe melhor sobre esses tipos de cirurgias. Eu começo apresentando o Dr. Oscar Barroso, ele que é médico, é cirurgião do aparelho digestivo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, capítulo Goiás. Tudo bem, doutor Oscar? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo. É um prazer recebê-lo. Prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Também participando do nosso programa no dia de hoje, a doutora Marta Valente, ela que é nutricionista do Hospital das Clínicas e mestre também em nutrição e saúde. Tudo bem, doutora Marta? Boa noite. Boa noite, tudo bem. E completando o nosso elenco de convidados, está aqui a doutora Soraya Oliveira, ela que é psicóloga especialista em obesidade e distúrbios alimentares. Ela tem essa especialização pela USP de São Paulo, naturalmente. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também integra aquela comissão de especialidades associadas que costuma assistir o paciente em casos de cirurgias. Tudo bem, doutora Soraya? Boa noite. Tudo bom, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Tá bem. Você, telespectador, nosso convidado especial para participar, fazer a sua pergunta. Lembrando sempre que o nosso programa, desde o início da semana, está indo ao ar em 2 horários. Primeiramente agora, das 7h30 até as 8h30 da noite, ao vivo. E depois, uma reapresentação às 11 horas da noite até a meia-noite. Portanto, a sua participação ao vivo, pelo telefone, pelo e-mail, só se poderá dar através, então, do programa exibido neste momento, nesse horário, das 7h30 da noite. Ligue para nós, faça a sua pergunta, dê a sua opinião, busque o seu esclarecimento através dos telefones 3255-4070, 3255-9448, ou mande também seu e-mail através do site www.pauloberengues.com.br, entrando na seção Fale Conosco. TBC News, edição da noite, está no ar. Muito bem, TBC News, edição da noite, hoje falando sobre assunto de saúde, falando sobre cirurgias de redução de estômago. Gostaria que o doutor Oscar Barroso, bem sinteticamente, doutor Oscar, dissesse os principais tipos de cirurgia que estão disponíveis hoje, que estão autorizadas, inclusive, a serem feitas nos dias de hoje. Quais são as principais? Bom, Paulo, primeiro eu queria dizer que cirurgia bariátrica, às vezes tem essa confusão no consultório. Cirurgia bariátrica é sinônimo de cirurgia da obesidade. Existem vários tipos de cirurgia. Nós classificamos as cirurgias pelo seu mecanismo de ação. Classificamos em cirurgias restritivas, cirurgias desabsortivas e as cirurgias mistas. Cirurgias restritivas são aquelas que restringem o alimento. Ela dificulta, diminui a capacidade do estômago em receber o alimento. As cirurgias desabsortivas são aquelas que de alguma maneira dificultam a absorção do alimento. E as cirurgias mistas são as cirurgias que associam esses dois métodos. Tá, são os dois principais tipos que o senhor enumeraria de cirurgia bariátrica, é isso? Exato, isso é uma maneira ampla de dizer. Na verdade, existem cerca de 8 ou mais tipos de cirurgia. A cirurgia que é mais realizada no mundo, mais realizada no Brasil, é uma cirurgia chamada bypass gástrico, uma cirurgia que mexe no estômago,
restringe o tamanho do estômago, e uma cirurgia que mexe no intestino também, diminuindo a área de absorção do alimento. E a gente vai começar o programa mostrando exatamente esse tipo de cirurgia, inclusive com explicações dadas pelo senhor, que também gentilmente atendeu nossa equipe de reportagem lá no hospital. Conheça um pouco mais, então, desse procedimento que está se tornando cada vez mais popular. Veja só. Fiz 3 tratamentos, 2 com endócrino e 2 com nutricionista, perco peso. Questão de pouco tempo eu engordo novamente. Mesmo fazendo atividades físicas, tomando remédios para emagrecer e tudo mais, eu não consigo. Tratamentos sem grandes sucessos. Esta é uma das principais razões que levam pessoas, em grande maioria com obesidade mórbida, a se submeterem à cirurgia bariátrica, mais conhecida como redução de estômago. A cirurgia de obesidade, ela consiste, na verdade são várias técnicas, né? Várias técnicas utilizadas para tratamento de peso. A que é mais utilizada, ela é chamada de bypass gástrico. Ela reduz o tamanho do estômago e faz um pequeno desvio do intestino. Existem outros tipos de cirurgia, mas essa é a cirurgia mais utilizada no mundo inteiro. Há 2 formas de fazer este procedimento. A com o corte, que os médicos chamam de aberta, e a por vídeo, como esta que nossa equipe participou. A cirurgia de obesidade por vídeo leva entre 1 hora e 1h30, mais ou menos. A cirurgia por vídeo ela promove uma rápida recuperação por ser uma cirurgia minimamente invasiva. O paciente com 24 horas após a cirurgia, ele já começa uma dieta líquida e com 48 horas ele volta para sua casa, sendo que em 10 dias ele volta para suas atividades habituais do dia a dia. Mas o caminho até a mesa de cirurgia é longo. A primeira coisa é avaliar se o paciente ele está incluído nos critérios de indicação da cirurgia. A partir dessa indicação cirúrgica, a gente começa a fazer o preparo para a cirurgia. O preparo envolve a avaliação de vários profissionais: psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, endocrinologista, cardiologista e pneumologista. Esse paciente, então, pode realizar a cirurgia. Após os exames, um dos principais passos é o acompanhamento nutricional. O paciente, quando ele está com excesso de peso muito grande, para fazer a cirurgia bariátrica, a gente pede para que ele perca um pouquinho de peso. Então, em torno de, se for um super obeso, em torno de 10% do peso, na perda de 10% do peso antes da cirurgia, antes de operar. E uns 3 dias antes da cirurgia a gente faz uma dieta líquida, né, para dar mais um repouso gástrico para a cirurgia. Só que mesmo depois da cirurgia, esta reeducação alimentar deve continuar. Quem faz este tipo de cirurgia não está proibido de comer um biscoito de queijo, um salgado ou até mesmo um doce. O paciente pode sim consumir todos estes produtos, só que de forma controlada. Esta consciência, Ludmila, que já perdeu 59 quilos depois do procedimento, já sabe muito bem. A pessoa que vai fazer essa cirurgia tem que estar consciente que vai comer, mas assim, saudável e bem. Tem que mudar a alimentação. Isso sim. Esse é um dos grandes segredos do sucesso da cirurgia, né? Agora, doutor Oscar, eu gostaria que o senhor dissesse, o senhor falou sobre os 2 tipos de procedimento dessa cirurgia, uma aberta, digamos assim, a outra através de vídeo. Qual a restrição para que se faça uma e outra? Qual a indicação que se faz para uma e outra? Bom, a cirurgia por vídeo, pelas vantagens que ela apresenta por ser minimamente invasiva, é a cirurgia de primeira escolha hoje em dia para praticamente todos os procedimentos abdominais. Todo mundo pode fazer? Não existe restrição? Todo mundo pode fazer. Não existe contraindicação para uma cirurgia ser realizada por videolaparoscopia. Já houve no começo algumas contraindicações, paciente muito obeso. Hoje em dia todos os congressos, os estudos são unânimes em afirmar que a cirurgia por vídeo é a primeira escolha e aquela que apresenta a melhor recuperação e mais segurança para o paciente. E é mais caro também esse tipo de cirurgia? É mais caro. É aí que consiste a dificuldade para o paciente em determinadas situações. A partir de janeiro de 2012, a ANS obrigou a todos os planos de saúde que autorizassem o procedimento por vídeo.
Antes disso, o plano autorizava a cirurgia por vídeo se ele quisesse, mas hoje é um direito do paciente, é vantajoso, é mais seguro realizar a cirurgia por vídeo, então eu acho que o paciente deve exigir que o cirurgião, pelo menos, cogite essa possibilidade. É lógico que existem cirurgiões que ainda não utilizam essa técnica, se sentem mais seguros em realizar a cirurgia de maneira convencional ou aberta. Mas também é certo que a cirurgia por vídeo apresenta várias vantagens. Quer dizer, aí, se o médico prefere uma, vai depender do paciente escolher outra e trocar naturalmente de médico também. Eu acho que é importante o médico ele avisar, ele conversar com o paciente, explicar os tipos de cirurgia, porque para determinado paciente é diferente o paciente que pesa 180 quilos, um paciente que pesa 90 quilos e que tem indicação de cirurgia. Então, eu acho que o médico tem a obrigação, durante toda a conversa, a consulta com o paciente, mostrar os tipos de cirurgia e a maneira como ela pode ser feita. E o paciente decide se ele quer aquela cirurgia, se ele quer aquele método, ou mesmo aquele médico para fazer a sua cirurgia. E quem é que tem indicação de cirurgia? Qual é a situação que leva o médico a determinar que o paciente tem que fazer a cirurgia? Hoje a indicação para a cirurgia bariátrica ela está muito bem embasada em critérios muito bem definidos. O Conselho Federal de Medicina ele estabeleceu esses critérios. O paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica é o paciente que tem obesidade mórbida, ou seja, os pacientes que têm o índice de massa corpórea maior do que 40, ou o paciente que tem o índice de massa corpórea maior do que 35, na presença de doenças causadas ou relacionadas com a obesidade. Só na presença de doenças? Na presença de alguma dessas doenças. E as doenças que são? Pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides elevado, apneia do sono, problemas articulares, as artropatias e em algumas outras situações bem específicas. Doutora Soraya Oliveira, a senhora que é psicóloga, especialista em obesidade e distúrbios alimentares, e tem uma experiência bastante grande, a senhora inclusive integra a equipe, né, do Dr. Áureo? Exatamente, trabalho com o Dr. Áureo já há anos. O Dr. Áureo Ludovico. Exato. Que também faz esse tipo de procedimento. Mas como é que a senhora tem sentido a evolução, digamos assim, do paciente? Quando a cirurgia surgiu, ela era naturalmente, tudo que surge é novidade, mas existia em torno dela também uma série de preocupações em relação aos riscos que ela representava. Daquela época para cá, qual foi a mudança de comportamento do paciente na hora de se decidir por uma cirurgia? Sim, hoje o Brasil é visto pela comunidade científica como o país onde se investiga e estuda mais os efeitos de uma cirurgia bariátrica. Inclusive os efeitos que ocasiona devido às comorbidades associadas a ela. Então, devido a toda essa comunidade científica trabalhando e os resultados que nós temos visto na mídia, mostrado com muita clareza, o paciente vem perdendo com o tempo muito o receio e o medo da cirurgia bariátrica devido ao sucesso que a gente vem acompanhando e sendo divulgado claramente isso diante da comunidade científica e na comunidade no geral. Quer dizer, isso dá uma segurança muito maior para todos, uma segurança muito maior para todos, até porque hoje o protocolo, como o Dr. Oscar citou, é bem exigente quanto a como escolher o paciente para fazer uma cirurgia bariátrica. Então, ele tem que passar por todo um processo até que ele se sinta mais apto e seguro para esse procedimento. Tá bem, como disse o Dr. Oscar Barroso, quer dizer, a cirurgia pode ser feita, claro, sem plano de saúde, desde que a pessoa resolva bancar o custo, né? Pode ser feito através do plano de saúde, pode ser feito também através do serviço público. Então, a população de menor poder aquisitivo também pode ter esse tratamento para obesidade. O programa do governo estadual é no HGG, Hospital Geral de Goiânia, e tem mudado muitas vidas. É o que você confere agora. O Programa de Prevenção e Controle da Obesidade do Hospital Geral de Goiânia faz cirurgias de redução de estômago desde 2000. A equipe multidisciplinar é composta por especialistas de áreas diferentes. Nós temos alguns profissionais aqui, como nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, endocrinologista. Então, a gente
depende dos profissionais, né? Mas procura abordar isso aí, a parte endocrinológica, a parte médica, a parte fonoaudióloga com relação à mastigação, a nutrição com relação à dieta, tá? E a questão de orientações durante todo o tratamento aqui. 4 anos parado dentro de casa, sem sair na rua, sem fazer nada. Não andava, nem para ir no banheiro, quase não dava conta de ir. Agora, graças a Deus, eu estou com conta de andar, já estou locomovendo. Depois que eu comecei a tratar aqui no HGG, o maior desejo da minha vida é voltar à minha vida ativa, voltar a trabalhar. Eu estou pronta, por causa que eu faço tratamento desde 2004, agora eu estou pronta, faço todo acompanhamento, estou esperando ele chamar. O programa já realizou 192 reduções de estômago, mas de acordo com o diretor-geral do HGG, a cirurgia é a última tentativa no tratamento. A cirurgia em si, ela é a proposta terapêutica final, quando toda a proposta clínica multidisciplinar não alcançou o seu objetivo. Não é porque a pessoa se inscreveu no PPCO que ela vai ser operada. Obviamente, alguns casos já têm a indicação primeira de cirurgia bariátrica. Outros vão descompensar clinicamente, a pressão fica alta, o diabetes aumenta. O paciente tem que ser operado, mas que a pessoa tenha a consciência que a proposta terapêutica ideal primeira é o tratamento clínico multidisciplinar, que é o que o programa faz. Doutora Marta Valente, a senhora que é nutricionista do Hospital das Clínicas, onde também se faz, né, esse tipo de cirurgia, só que nesse momento está em greve, não é isso? Exato. Portanto, não está fazendo, mas os senhores aqui na mesa faziam uma observação em relação ao paciente do sistema público de saúde e dos planos de saúde. Qual é essa diferença? A diferença que nós pudemos observar é que os pacientes, né, do Serviço Público de Saúde, ou por uma falta de instrução, ou por uma falta de orientação melhor, eles vão deixando aumentar esse índice de massa corporal, ou seja, vão ganhando muito peso, até chegar um momento muito maior de peso, em que não tem como mais, e é nesse momento que eles procuram um serviço de saúde. Diferente dos outros, né, pacientes do serviço privado, em que quando já atinge a recomendação pelo índice de massa corporal, já procura o serviço para fazer a cirurgia. É assim, doutora Oscar, o senhor percebe também, doutora Soraya, é isso mesmo? O paciente, ele acaba deixando para mais tarde no serviço público? Eu tive a oportunidade de trabalhar nos dois tipos de serviço, serviço público e serviço privado. A gente viu nas matérias recepção de consultório privado e a recepção de um serviço público. O que dá para a gente ver com toda a nitidez é que o paciente do serviço público ele vai operar com um índice de massa corpórea muito maior, simplesmente pelo fato, na minha opinião, de que ele não tem acesso a essa cirurgia. Então, ele chega a graus muito mais avançados de obesidade, onde a situação é insustentável e para ele, então, só resta a cirurgia. Quer dizer, ele fica longo tempo na fila de espera. Longo tempo. Inclusive pelo número bastante grande de pessoas que querem fazer a cirurgia, não têm condições financeiras e são obrigadas, naturalmente, a esperar tanto tempo. Sim, e do ponto de vista psicológico, eu acho muito importante estar frisando isso, tanto no público quanto no privado, é que nós temos que pensar que uma cirurgia é irreversível. Então, diante dessa circunstância, nós temos que preparar o paciente para uma vida toda, não é só para o momento cirúrgico ou pós-cirúrgico, para uma vida toda. E, afinal, é uma cirurgia que ela é irreversível, então o paciente tem que ter condições de manter isso por longo da vida. Tá, e mudar totalmente o hábito Os hábitos alimentares, incluir atividade física, o acompanhamento, aderir de fato a um tratamento para obesidade que se inicia através de um ato cirúrgico e deixar com que cada profissional vá ao seu tempo dando alta para que esse paciente possa desvincular nesse momento. Doutora Marta, o iogurte vai bem nessa mudança alimentar? Então, nós temos, assim, fases da dieta, né, durante o pós-operatório. Na verdade, o trabalho do nutricionista, né, como já foi dito, engloba desde o processo do pré-operatório até o pós-operatório e continua por toda a vida, porque, infelizmente, nós temos casos de alguns pacientes que operaram
e que não tiveram mudanças alimentares e que retornaram o ganho de peso. Então, depois de um determinado tempo, pode sim tomar bebidas lácteas. Sim, um iogurtezinho vai bem, né? Eu estou falando de iogurte porque a gente está indo para o intervalo comercial e antes do intervalo comercial tem o túnel do tempo. E é hora de a gente rever um daqueles comerciais antigos. Este é de 1975. Quem viveu a época vai matar saudade desse comercial com certeza. Ele é do iogurte Vigor. Confira, a gente volta rapidinho. Ei, Renata, qual o iogurte de polpa de frutas Vigor mais gostoso? É o de abacaxi, não é? Aposto então que é o de coco. Ah, morango? É o de morango, hein? Mas vai ver que é o de goiaba. Pêssego? Será que é o de pêssego, Renatinha? Não sabe, hein? Muito bem, já estamos voltando aqui para a TBC News com o TBC News, edição da noite. E hoje falando sobre saúde, falando sobre cirurgia bariátrica. Está aqui o doutor Oscar Barroso, que é cirurgião do aparelho digestivo. Também está aqui a doutora Soraya Oliveira, que é psicóloga. E também a doutora Marta Valente, que é nutricionista do Hospital das Clínicas. Você pode participar. Nesse momento em que estamos exibindo o programa ao vivo, às 7h30 da noite, das 7h30 às 8h30, você pode participar pelo telefone e também pelo e-mail. É só ligar, 3255-4070, 3255-9448, ou mandar o seu e-mail através do site www.pauloberingues.com.br, entrando na seção Fale Conosco. O programa é reprisado também, representado às 11 horas da noite, e aí, naturalmente, não tem como você fazer a sua participação. Portanto, aproveite você que está assistindo o programa agora mais cedo. A gente vai falar também sobre a obesidade que tem atingido cada vez mais crianças. A gente conheceu uma garotinha que leva tudo isso numa boa depois que iniciou o tratamento. Ela e a família estão com uma vida bem diferente, você confere agora. Heloísa é uma criança muito ativa, faz academia, brinca, vê TV e ainda toca piano. Há cerca de 1 ano e meio, a Alessandra percebeu que a filha Heloísa precisava mudar os hábitos para levar uma vida saudável. E tudo começou aqui, nas refeições. Alessandra, toda a família participou dessa mudança e o que é diferente tem nessa mesa? Sim, toda a família, como nós participamos da mudança, porque até para um incentivo para a Heloísa. Então, os nossos alimentos tornaram-se mais saudáveis, então o que não era integral passou a ser. As quantidades que elas comem hoje são menores, né? Então, assim, é uma quantidade para satisfazer mesmo, não para que a criança fique cheia demais. A doutora Ercília explica que são os pais que mostram a direção para as crianças. São os pais que conduzem como aquela criança vai se comportar e vai agir. Então, os pais que estabelecem as rotinas alimentares, os pais que programam as atividades físicas, atividades de lazer. Então, assim, os pais são grandes norteadores e os principais responsáveis do tratamento. E é exatamente assim que as coisas funcionam na casa da Heloísa. Com a dieta dela, todo mundo acabou ficando mais saudável. Para dar um incentivo maior para ela, que resolvemos também entrar nessa vida saudável, né, minha filha? E ela foi um incentivo para nós também, para que nós mudássemos os nossos hábitos alimentares também. A Heloísa tem aprendido tudo direitinho. Eu comecei a comer fruta depois do almoço, não como mais doce. Eu como fruta depois do almoço, depois da janta. Às vezes eu também tiro o lanche e como uma pera, uma maçã. Mesmo com tantos cuidados, Heloísa não deixa de ser criança e fala o que gostaria mesmo de comer todos os dias. Eu queria comer sanduíche, chocolate e esfirra. Todo dia? Todo. Doutora Marta, é um bom cardápio, sanduíche, esfirra e etc.
De vez em quando, né, a gente pode liberar isso na dieta. E essa reportagem mostrou muito bem porque os hábitos alimentares, eles são formados na infância. Então é muito importante que nessa idade mesmo haja um apoio dos pais, né, para orientar as suas crianças, procurando, né, um profissional especializado nisso, daquilo que eles podem comer. Porque pesquisas já mostram que uma criança obesa, com sobrepeso, ela tem uma chance muito grande de se tornar um adolescente e até um adulto obeso. Quer dizer, a hora de aprender é quando criança mesmo, e aí é fundamental o papel da família. Exatamente, assim, na infância, porque ela vai manter os hábitos até na idade adulta. Tá bem, vamos falar de uma consequência da cirurgia bariátrica, que é a pele flácida, não é isso, doutor Oscar? Quer dizer, depois que a pessoa perde muito peso, é natural que isso aconteça. E é natural também que nesse momento, depois de aconselhado, inclusive pelo médico, pelo cirurgião, que se procure um outro tipo de cirurgião, o cirurgião plástico. A gente conversou com um deles, com um dos pioneiros no Brasil e também com uma paciente dele. Veja o que eles dizem. Após a perda e estabilização do peso, as sobras de pele começam a trazer desconforto e timidez. Nessas situações, apenas a plástica pós-obesidade pode retirar o excesso de pele e remodelar o corpo. Temos hoje um percentual em torno de 40% de pacientes que são atendidos aqui na clínica são pós-emagrecimento. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a nível nacional, ela recomendou que as cirurgias plásticas, elas devem ser associadas de, no máximo, 2 procedimentos por vez. O doutor Roberto Caluf fez parte da equipe pioneira no Brasil em corrigir essas deformidades. O estado de Goiás, através do Hospital Geral de Goiânia, foi o primeiro estado a se organizar para fazer e realizar procedimentos em pacientes emagrecidos por dieta e por cirurgia de gastroplastia ou cirurgia de redução do estômago. Isso teve início no ano de 1999 e passou a ser utilizado por vários pacientes do serviço do Hospital Geral de Goiânia em larga escala a partir do ano de 2000. Amanda foi uma das pacientes do Dr. Caluf. Quando eu cheguei no meu peso, aí eu olhava assim, tá, aqui tá sobrando, aqui tá flácido. Aí você sabia que aquilo ali mesmo, que a atividade física não iria mudar. Aí eu falei assim, agora é hora de procurar um cirurgião plástico. Aí vai num cirurgião, vai no outro, fiz uma pesquisa, né, de alguns cirurgiões bons e aí decidi pelo meu cirurgião. A cirurgia plástica, ela traz benefícios, mas não deixa de ser um procedimento que tem que ter todos os cuidados de qualquer outro tipo de cirurgia. Doutora Soraya, a senhora que é psicóloga, né, especialista em obesidade e distúrbios alimentares, e naturalmente faz o acompanhamento do paciente antes e depois da cirurgia. Exato. O depois da cirurgia, que é quando advém, por exemplo, a questão da cirurgia plástica, é um momento de muita expectativa também para o paciente? É onde ele se realiza definitivamente? Como é que é isso? Sim, também é um outro preparo, porque diante da cirurgia bariátrica já tem uma mudança enorme da imagem corporal. Então, existe um desejo do paciente que ele venha alcançar quase que como uma perfeição pós-cirurgia plástica. Então, é importante desmistificar tudo isso. Ele vai realmente ter uma melhora na estética imensa, né? Mas não é exatamente como ele idealiza, porque o sonho dele é alcançar também a jovialidade junto com o processo de cirurgia plástica. Então, trabalhando esse processo da autoimagem, temos realmente um sucesso enorme pós-cirurgia bariátrica, acompanhado das plásticas. É fundamental, então. Fundamental. Tá bem, vamos lá. Perguntas de telespectadores. O Vilmar de Souza mora no setor aeroviário e gostaria de saber, doutor Oscar, além da cirurgia da qual estamos falando, existe também a cirurgia do balão, é isso? Que é introduzido no estômago e depois de 6 meses é retirado. Isso é recomendado? É uma pergunta parecida com a que fez a Conceição Aparecida do setor Bueno. Gostaria de saber do balão gástrico. É prejudicial à saúde ou ele realmente é eficaz? E o senhor poderia falar sobre quanto fica uma cirurgia desse tipo? Na verdade, o balão gástrico é um procedimento endoscópico. Ele não tem nenhum tipo de corte, não tem ponto. É uma prótese de silicone que é colocada através de endoscopia dentro do estômago. Não é uma cirurgia? Não é cirurgia. E essa prótese é enchida com soro fisiológico.
é colocado um volume de aproximadamente 700 ml que ocupa o estômago, dá uma sensação de saciedade, diminui o apetite e faz com que o paciente se sinta saciado com quantidades pequenas de alimento. Com o passar do tempo, o suco gástrico começa a corroer a parede do balão, então é um método temporário. O balão gástrico é bastante utilizado, principalmente em pacientes com necessidade de perda de peso menor ou pacientes extremamente obesos que necessitam emagrecer para reduzir o risco cirúrgico para então realizar a cirurgia. Respondendo a outra pergunta, o valor do balão gástrico no mercado é de aproximadamente R$ 3.500. Só do balão só ou do balão. Procedimento? De honorário, isso varia de R$ 3.000 até R$ 10.000 de colocação, dependendo do profissional. E a outra cirurgia da qual a gente falava, bypass? O bypass gástrico, cerca de 20 a 25 mil reais aproximadamente, a cirurgia por videolaparoscopia, com todos os custos incluídos. O Carlos Alberto mora no Jardim Presidente. Gostaria de saber, algum dos senhores sabe se esse tratamento, ou esses, qualquer um tipo de tratamento dos quais a gente está falando, é feito pelo IPASGO? O IPASGO, ele cobre a cirurgia bariátrica e toda a avaliação multiprofissional, só que o IPASGO ele tem uma característica única. O IPASGO ele não cobre a cirurgia por videolaparoscopia. O IPASGO ele não é considerado plano de saúde, apesar de agir como um plano de saúde. Então ele autoriza toda a cirurgia bariátrica desde que é aberta. A cirurgia por vídeo, não. Tá bem, doutora Marta Valente, a gente foi conversar também com uma colega da senhora, uma nutricionista, que foi mostrar na prática como é que é essa história de mudar o hábito alimentar. Quem quer fazer uma dieta, quem quer mudar as suas refeições, tem que fazer o que exatamente? É o que você confere nessa reportagem. Estar acima do peso e tentar emagrecer pode não ser muito fácil para muitas pessoas. Mas se algumas dicas forem seguidas, é possível fazer dieta sem sofrimento. A primeira delas, de acordo com a nutricionista, é começar a se servir pela salada. A gente tende sempre a iniciar pela salada, primeiro porque é uma fonte de fibra, a salada, que ajuda na saciedade para a gente não ter tanta fome na hora de comer as outras preparações. Hora de montar o prato. Vamos começar aqui pela folha, o alface, então sempre vamos lembrar de começar pela folha e também nunca esquecer das cores. A gente sempre tem que variar bem os nutrientes e a gente consegue isso através da cor dos alimentos. Então a gente inicia aqui com o alface, vamos aqui agora ao tomate, que também é um vegetal de baixa caloria, a cenoura, nós vamos fechar aqui este prato com a beterraba. Aqui a gente escolheu esse, mas poderia ser qualquer vegetal cru ou cozido, aquele que não vai óleo na preparação. Agora nós vamos ao arroz, de preferência que seja um integral. Então a gente sempre tende a colocar uma colher dessa de servir, que seria uma porção média. Vamos completando aqui com o feijão, que seria a combinação perfeita. Uma concha pequena, no caso aqui é a grande, a gente tende a diminuir um pouquinho a quantidade, então mais ou menos uma concha pequena. A gente vai completar aqui com o salmão, que seria um peixe e que seria uma carne branca, que seria o ideal para a gente compor o nosso prato. Por ser uma carne branca e a caloria ser menor, também os peixes são ricos em ômega 3, que é uma gordura de ótima qualidade, que tem vários benefícios no nosso corpo também. Sempre dar preferências às preparações assadas, cozidas ou grelhadas, para sempre evitar a fritura, porque não adianta fazer uma escolha saudável de um peixe, mas também que ele seja frito. Então não vai ter o benefício que ele teria se ele fosse uma preparação que não contenha a gordura. De acordo, só assim é possível emagrecer de forma saudável. Não adianta a gente pegar essas dietas da moda, que em uma semana, em 15 dias, vai perder muitos quilos. Realmente vai perder muitos quilos, mas não é de uma forma saudável. Então a perda de peso ela é gradual e ela é com uma mudança de hábito de vida mesmo, alimentação saudável e atividade física. E aquele refrigerante durante a refeição?
Pode, doutora. Sempre que possível, tentar evitar ao máximo as bebidas durante a refeição. Porém, assim, algumas pessoas que não conseguem ficar sem o líquido durante a refeição, a gente orienta que toma uma porçãozinha de 200 ml de suco de fruta sem açúcar. Para a sobremesa, só se for fruta. A sobremesa ideal seria uma porção de fruta, porque o doce, depois da refeição, ele é chamado aquela caloria vazia, que não seria o ideal. Então, uma fruta de sobremesa seria o mais recomendado. Bonfim só almoça na rua, mas já se habituou à alimentação saudável. Eu tento administrar o que eu vou comer durante a semana. Eu não vou comer tudo que tem no restaurante, não é? Então, eu como verdura, eu como arroz, eu como feijão, eu como carne, evito muitas carnes de churrasco. Ellen é gastrônoma nesse restaurante há 10 anos e garante que os clientes têm aprendido a se cuidar. Nós aqui do restaurante Alfajor temos sim uma grande preocupação em relação à saúde, a variedade das nossas saladas, a qualidade das nossas compras, de como a gente adquire os nossos produtos. Cada vez mais é sim uma exigência dos nossos clientes, tanto a parte de variedade de salada, como carnes magras, um cardápio balanceado, sim. Quem faz alimentação na rua cada dia está se preocupando mais, sim, não só com o físico, mas com a saúde. Quem pretende perder alguns quilinhos também precisa se preocupar com as outras alimentações do dia. No intervalo das refeições principais, que são almoço e jantar, o ideal é comer de 3 em 3 horas. Como o ideal é nós comemos em porções pequenas e de 3 em 3 horas, para que a gente não fique muito tempo em jejum, uma ótima opção também seria produtos como os iogurtes, lights ou zero, dependendo da marca tem uma denominação diferente, mas aqueles que a gente perceba que tenha uma caloria reduzida em relação aos produtos que sejam na forma integral. E assim, uma boa opção também para compor esse lanchinho seria também misturar alguns cereais integrais, como a aveia, como a linhaça, para ficar uma alimentação mais completa, porém uma alimentação saudável. Doutora Marta, bastante coisa já foi dita aí, né? Mas a senhora acrescentaria mais o quê em relação à alimentação saudável? Não apenas para quem fez ou pretende fazer uma cirurgia de redução de estômago. Sim, o que eu tenho para acrescentar, né, além de tudo aquilo que já foi dito, é sempre o equilíbrio, né? A gente sempre tem que pensar em ter uma alimentação variada, bem colorida, mas lembrar, né, que nós temos assim uma vida social, que você pode de vez em quando sair da sua dieta, contanto que não seja uma rotina, e sim que a sua rotina seja uma restrição alimentar, a dieta, e de vez em quando, né, pode comer sim um docinho e comer alguma coisa que satisfaça e estar com os amigos. O que é de vez em quando? Bom, para cada pessoa a gente tem algo individualizado, né? Então, de vez em quando, dependendo do alimento, né, um doce seria uma vez na semana ou 2 vezes ao mês. Então, a média é de 1 vez na semana. Só isso? Só 1 vez na semana. E olhe lá ainda, hein? E olhe lá, porque dessa forma a gente vai conseguir manter, né, a saúde física e assim também manter dentro do peso para poder evitar, né, cirurgia da obesidade e outras doenças que a própria obesidade traz. A Lívia Azevedo, telespectadora do Jardim América, gostaria de saber, doutor Oscar Barroso, os senhores médicos explicam direitinho para o paciente os riscos que ele pode correr durante e após a cirurgia também? Quais são esses riscos? Hoje em dia, a cirurgia bariátrica ela é extremamente segura, mas como qualquer cirurgia, cirurgia plástica, cirurgia ginecológica, é uma cirurgia que envolve risco. Em termos de complicações mais graves, a gente pode dizer que o risco de uma situação de maior gravidade nesse tipo de cirurgia atualmente é menos de 1%. Num pós-operatório precoce, o que mais preocupa o cirurgião é o risco do rompimento de alguma emenda entre o estômago e intestino. É a complicação mais temida. Mas o paciente obeso, ele apresenta particularidades importantes que devem ser levadas em consideração. Ele tem um risco maior de ter trombose, de ter embolia, de ter problemas respiratórios, então é um paciente que deve ser muito bem preparado no pré-operatório e respondendo à pergunta, isso deve sim ser avisado a todo paciente que vai operar. Inclusive o paciente para operar, ele assina um termo de consentimento onde ele diz que sabe, que conhece a técnica e todas as possíveis consequências desse tipo de cirurgia.
Por isso também a preparação com um psicólogo, né? No caso, a doutora Soraya, que é psicóloga especializada nesse assunto, a conversa deve ser bastante intensa, né? Explicando para o paciente os riscos também. Bastante intensa e bastante clara, né? Com muita transparência, para que ele possa, de fato, optar por essa cirurgia, sabendo os riscos e ganhos que ele vai obter através dela. Tá bem. Alguma recomendação mais, doutora Marta? Bom, o que eu gostaria de acrescentar, né, é para que nós pudéssemos evitar a cirurgia, que eu acho que é o mais saudável e o melhor. Mas, se de tudo, né, chegar à indicação da cirurgia, procurar, né, profissionais especializados para ter, sim, um bom atendimento. Tá bem, que pena, né? Estamos chegando ao final do nosso tempo de entrevistas. No próximo bloco a gente tem notícias do dia. E eu quero, por enquanto, agradecer aqui a presença dos nossos convidados, começando pelo Dr. Oscar Barroso, cirurgião, especialista em aparelho digestivo. Dr. Oscar, como sempre, um prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite a você, Paulo, aos colegas e a todos os que estão em casa. Obrigado também a doutora Marta Valente, nutricionista do Hospital das Clínicas. Sempre um prazer receber a senhora aqui no programa. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Paulo, e boa noite a vocês. Obrigado também a doutora Soraya Oliveira, né, que vem mais uma vez ao programa e virá futuramente com outro assunto que ela nos sugeriu, que eu acho bastante interessante. A gente fala sobre isso depois. Obrigado, doutora Soraya. Eu que agradeço. Boa noite, telespectadores. E você, telespectador, fique ligado. Então, como eu disse, depois do intervalo tem notícias do dia. Antes disso, tem o Túnel do Tempo. E no Túnel do Tempo, momento do esporte. Vamos voltar a 1984, já que a gente falou tanto que peixe é bom. Vamos falar do meu peixe, o Santos, que naquele ano foi campeão em cima do Corinthians. 1-0, gol do Serginho Chulapa. E você revê, matando saudade da narração do José Carlos Sicarelli. A gente volta já. Pode voltar a Humberto. Humberto cruzou, Serginho bateu! É o gol do Santos! Serginho ficou livre para tocar. Vai embora, Serginho. Olha o goleiro saindo, pode fazer o segundo. Pegou o Carlos. Pediu a bola, termina o jogo no Morumbi. Santos, campeão paulista de 84.